Quando eu acordei hoje, meu coração, ele estava tremendo. Um temor no meu espírito, um temor de Deus tomou conta do meu coração hoje de manhã. E eu falei para ela, sabe, querida, quando isso acontece comigo, eu dependo muito mais do Espírito Santo para pregar quando é assim. Porque parece que o temor da palavra, ele já se instalou no meu coração. Queridos, o que o Espírito Santo colocou no meu coração para transmitir para vocês é um alerta de Deus para a igreja. Sabe, o Espírito Santo começou a me mostrar pessoas que estão frequentando a igreja de Cristo, mas parece que aquele temor da palavra, o temor da presença de Deus, está se distanciando do coração das pessoas. Porque, querido, se você diz que você crê em Jesus, então você crê na palavra de Deus. Se você crê em Jesus, você crê na palavra de Deus. Nós já vimos, e eu vou falar um pouco sobre isso hoje, eu já vi pessoas falando besteiras dizendo: esse livro foi escrito pelas mãos de homens. Sim, foi escrito pelas mãos de homens. Mas se você crê em Jesus, então você crê no que ele disse a respeito do Espírito Santo, que ele deveria ir para que o Pai enviasse o outro Paracletos, o Consolador. E foi o Consolador, foi o Espírito Santo que inspirou os homens para escrever isso aqui, querido. Porém, hoje eu quero mostrar para você, numa palavra expositiva, que mesmo aqueles que não acreditam na Bíblia, a Bíblia, ela atesta as coisas que estão acontecendo. Irmãos, em nome de Jesus, o Espírito Santo tomou meu coração hoje, dizendo que nós precisamos acordar. Que talvez mesmo frequentando uma igreja todos os domingos, talvez nós não estamos levando tão a sério o tempo que nós estamos vivendo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Eu não vou sair desse texto. Mateus capítulo 24. Oh Espírito Santo de Deus, eu peço que você me ajude. Espírito Santo de Deus, eu peço que você transfira o que você colocou no meu coração para essa igreja, Pai. De manhã nós vimos o mover do Senhor aqui. Espírito Santo, isso aqui não é uma encenação. Espírito Santo, isso aqui não é um teatro. É a verdade do que você colocou dentro do meu coração. Mateus capítulo 24, versículo 1 diz: E Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiam-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Não, nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa.
Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Esse texto que você leu ou que você acabou de ouvir, ele é atual diante do cenário mundial? Esse texto que nós acabamos de ler, ele fala de coisas que nós estamos vendo? Então quer dizer que esse livro aqui não é tão humano como as pessoas dizem que ele é. Querido, o Senhor Jesus começa a dizer claramente: olha, virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Se você começar a ver, já tem homens, existem religiões que se baseiam em homens que afirmam que eles são o Cristo, o Messias, aquele que havia de vir. Eu não posso chamar de outra palavra senão um palhaço, até no Brasil, que se intitula como Cristo. O Senhor Jesus, ele começa a declarar que vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Querido, só se você não tem televisão, para você não ver o quanto as pessoas temeram de um confronto entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Armas nucleares estão sendo testadas. Só se você está desligado do mundo que você não está vendo isso. Mas isso está na Bíblia. A mesma Bíblia que está dizendo que ele está dizendo eu vou voltar, eu estou voltando, é a Bíblia que está dizendo vocês vão ouvir guerras e rumores de guerras. Sabe, querido, eu estava falando hoje de manhã, eu não sei aonde eu ouvi isso, se foi de um pastor, se eu li no livro, mas eu ouvi uma pessoa dizendo assim: o que é pior? Você passar a vida inteira acreditando numa verdade e de repente quando você morre você descobre que era mentira, ou você passar a vida inteira ou rejeitando a verdade e vivendo o seu estilo de vida pecaminoso, e quando você morrer, quando você abrir os olhos, você está diante de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não me arrependo de viver acreditando nessa verdade, porque mesmo que isso fosse uma mentira, eu não perdi o meu tempo acreditando nessa verdade, porque viver essa palavra só me faz ser um homem melhor, só me faz ser uma pessoa melhor. O que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina a roubar, matar, a Bíblia ensina a destruir, a Bíblia ensina você bater na sua mulher, a Bíblia ensina o seu filho ser rebelde com você. Não, a Bíblia ensina tudo o contrário. A cultura do reino, a cultura do céu é uma cultura muito superior a essa que nós estamos vendo aí fora. Só que eu prefiro acreditar nessas verdades. E eu sei que não é mentira, mas eu prefiro acreditar nelas e chegar lá e alguém dizer: você desperdiçou sua vida acreditando nisso. Eu vou dizer: eu não desperdicei, porque as coisas que me ensinaram só tornaram a minha vida melhor, não pior. Do que correr o risco, irmão, de viver a minha vida de qualquer jeito, achando que tudo isso é mentira, e de repente quando eu fechar os olhos nessa terra e abrir, eu estou diante do Rei dos Reis. E ele vai dizer: você rejeitou a minha verdade. O Senhor Jesus disse para os discípulos que nós não deveríamos temer esses rumores, porque era necessário isso acontecer. Nação se levantando contra a nação. Irmão, será que você está desligado do mundo? Que existem milhões de refugiados hoje, pessoas que perderam suas casas, pessoas que perderam suas terras, pessoas que perderam tudo. Existem pessoas hoje que não podem nem voltar para sua nação. Você acha que a sua vida é ruim? Eu vejo pessoas reclamando da vida, irmãos. Eu vejo pessoas murmurando, eu vejo pessoas reclamando da vida.
Você vê pessoas fugindo das suas nações, como aquela família que estava num barco e o barco naufragou, e de repente está a foto de um menininho lá na beira da praia. Quem tem filho aqui? Os pais fugindo para tentar dar paz, encontrar um lugar de paz. Isso aqui não é conto de fadas não, irmão. Isso aqui é realidade. Você tem filho? Seu filho hoje pode vir aqui hoje, pode subir lá para o DDI, ou pode ficar aí do seu lado. Você é livre. Pessoas estão morrendo, nação contra nação, pessoas despejando armas químicas até nos seus próprios semelhantes. Tudo isso é o início das dores. Haverá fome, terremotos. Quantas pessoas morrendo de fome, irmãos? No mundo onde tem tanta gente, tantas pessoas ricas, pessoas morrendo. Jesus falou isso para os discípulos dele. Eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados em todas as nações por minha causa. Isso é atual. O maior alvo do Estado Islâmico são os cristãos. Você está aqui adorando a Deus, e se você quiser sair agora e ir para casa, ninguém te impede. Mas existem pessoas que não podem adorar a Deus, que se convertem em igrejas subterrâneas, como no tempo dos apóstolos. Pessoas que estão morrendo por causa do Evangelho. Hoje, por amor a vocês, eu fui impedido de fazer o que eu queria, porque o que eu queria era colocar um vídeo, pelo menos de alguns cristãos morrendo. Mas se você entrar na internet, você acha isso. Cristãos sendo colocados em jaulas e sendo submersos em piscinas para morrerem afogados. Cristãos sendo degolados. Isso são as coisas que você vê. Mas nós conhecemos testemunhos de missionários em outros países que as suas esposas são estupradas, seus filhos violentados, mas eles estão pregando o Evangelho. Irmãos, aí nós estamos vivendo como se nada disso estivesse acontecendo. Nós estamos vivendo, eu fico vendo pessoas dizendo: ah, mas tem tanta coisa errada na igreja, meu Deus. Sabe qual que é o problema, irmãos? As pessoas estão perdendo o temor a Deus. As pessoas estão perdendo o temor a Deus. Querido, tudo isso aqui vai passar, essas placas aí vão todas cair. Jesus não veio chamar uma igreja com um nome, que esses nomes que as próprias pessoas colocaram. Jesus está chamando uma igreja pura, imaculada, majestosa, uma igreja que tem mais compromisso com Ele do que com os homens. E as pessoas estão dentro da igreja como crianças. Uma coisa é um novo convertido que chegou agora na casa de Deus, que está começando a conhecer a palavra. Mas a maioria do que nós temos aqui são pessoas que já conhecem a palavra, são pessoas que já sabem. E muitas vezes nós estamos vivendo como se fosse uma brincadeira o Evangelho. A perseguição não chegou ainda aqui no Brasil, mas olhe para mim aqui, a perseguição vai chegar aqui. Escute o que eu estou falando. A perseguição vai chegar aqui, porque a perseguição já chegou em outros lugares. Vai chegar, querido. Eu e a minha esposa, nós completamos um ano de seminário e nós estudamos a história da igreja. E durante 300 anos a igreja foi perseguida, mas uma perseguição que trucidou pessoas. Imperadores levavam cristãos para o Coliseu para serem devorados por leões. Crianças, pessoas sendo queimadas vivas. Sabe o que nós aprendemos nisso aí? Que esses 300 anos de perseguição foi o melhor tempo da igreja, porque naquele tempo só quem realmente era fiel
fiel a Deus que permanecia. Só realmente quem era fiel a Deus é que ia ser cristão, porque os imperadores, eles exigiam que as pessoas sacrificassem para eles como se eles fossem deuses, que eles adorassem os imperadores, e os cristãos não aceitavam, eles eram mortos, famílias inteiras sendo mortos. A perseguição vai chegar, irmão, porque é na perseguição que o joio é separado do trigo. Servir a Deus quando tudo vai bem é muito fácil, é verdade ou não é? Você tem dinheiro no bolso, é verdade ou não é? Está empregado, não tem ninguém doente na sua casa, aparentemente está tudo bem. É fácil, querido. Não, pastor, não é fácil não. Irmãos, o nosso amor, a nossa fidelidade é provada a Deus é nas tempestades da nossa vida. Ele disse: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Irmãos, eu faço um apelo nessa noite para você: não deixe o amor de Deus esfriar no teu coração. Não deixe o amor de Deus esfriar no teu coração. Eu vejo pessoas, irmãos, que por causa de contendas, por causa de divergência de opinião dentro de uma estrutura de igreja, o amor deles esfria por Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você: eu nunca vou me afastar de Jesus, e não é porque eu sou melhor do que você não. Sabe o que é? É que não importa o que as pessoas fizerem contra mim, nada vai apagar o que Jesus já fez por mim lá na cruz do Calvário. As pessoas, irmão, se você olhar para essa igreja aqui local como fonte para a tua vida, você vai se decepcionar. Se prepare. Se você ficar olhando muito para mim como fonte para a tua vida, eu vou te decepcionar. Olha, eu já quero te dizer: ah não, eu pensava que aqui eu ia encontrar um pastor perfeito. Não encontrou. Eu vou te decepcionar. Mas se você olhar para Jesus, ainda que eu te decepcione, você não vai largar dos pés de Jesus. Todo mundo tem problema, irmão. Você acha que só você tem problema? Você acha que eu não tenho problemas? Você acha que eu não tenho luta? Todo mundo tem problema, mas o meu problema não tem nada a ver com o meu amor por Jesus. As minhas dificuldades não tem nada a ver com a minha paixão por Cristo. Porque o dia que problemas ou pessoas conseguirem me afastar dele, é porque esse amor que eu digo ter por ele não é tão grande assim. É porque talvez eu não me importo tanto com ele assim. O amor de muitos esfriar. Você já reparou que as pessoas não se importam mais umas com as outras? Você olha para o mundo em geral, as pessoas estão convivendo com a miséria alheia e eles não sentem nada. Só que, irmãos, quando eu falo disso num cenário do mundo sem Deus, eu até posso entender. Mas se eu olhar aqui para dentro e eu ver isso, se eu olhar aqui para dentro e eu ver isso, tem alguma coisa errada. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se você não entender isso, qualquer coisa vai te tirar do caminho de Deus. Tem que perseverar. Sabe quando você não tiver nenhum motivo para adorar? Motivos humanos. É nesse dia que você descobre o que é ser um adorador. Porque ser adorador é como Paulo e Silas. Foram envergonhados, tiraram a roupa deles, apanharam em praça pública por obedecer ao chamado de Deus. Mas perto da meia-noite, Paulo e Silas louvavam e adoravam a Deus, e os outros presos ouviam eles. Irmãos, a sua fé vai ser mostrada para a sua família. É quando a sua família olhar para você e não ver nenhum motivo para você adorar, mas você está com as mãos levantadas adorando, porque o motivo da tua canção é Jesus, o motivo da tua alegria é Jesus, o motivo de você estar de pé é Jesus. Versículo 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho de todas as nações, então virá o fim. Aí alguém diz: não, pastor, então vai demorar muito, porque o evangelho ainda vai demorar para ser pregado em todo o mundo. Deixa eu te falar uma coisa: quando Jesus falou isso, ele falou num contexto, num tempo totalmente diferente do nosso. Hoje, além de ter missionários, além de ter homens e mulheres que ao se converterem
mesmo que seja sob pressão. Igrejas perseguidas, subterrâneas, essas pessoas estão propagando o evangelho. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando Jesus falou isso, não tinha tecnologia, irmão. Quando Jesus falou isso, não tinha internet. Hoje a velocidade que a informação chega é muito grande. Sabe de uma coisa? Eu estava pregando hoje de manhã e sabe o que veio no meu coração? Se tem um país, irmãos, que não vai poder dar desculpa para Deus, é o Brasil. Porque hoje em dia, se você pegar seu celular e você ouve 300 mensagens, 300 pregações. Você liga a televisão, tem igreja na televisão. Você liga o rádio, tem igreja no rádio. Irmão, aqui não tem desculpa. Aqui não tem desculpa. Quando o evangelho for pregado em todo o lugar, chegará ao fim. Agora eu pergunto para vocês: está chegando o fim ou não? Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhe disser: vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhe disser: ele está lá no deserto, não saiam. Ali está ele dentro da casa, não acreditem. Porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Irmãos, se eu pudesse, eu gravava isso na tua mão para você todo dia ler. Jesus está às portas. Como na parábola das 10 virgens, o noivo está voltando, o noivo está vindo para buscar a sua igreja. Irmãos, você precisa entender o seguinte: quem é casado aqui? Salvação individual. Olha para mim aqui, salvação é individual. Se apega com Deus. Meu marido não quer nada com Deus, se apega com Deus. Minha esposa não quer nada com Deus, se apega com Deus. É claro, a palavra de Deus tem uma promessa para nós: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas a salvação começa por você, para depois chegar para a sua família. Será salvo você primeiro. Se nem você está salvo, você está ainda crendo na salvação da sua família? Se nem você tem certeza da sua salvação, você está crendo na salvação da sua família? Salvação individual, irmãos. Você tem que dar bom testemunho na sua casa. Você tem que ser a carta viva de Cristo, a Bíblia viva de Cristo na tua casa. Mas saiba, as pessoas fazem escolhas. Por isso que a Bíblia diz: aquele que está limpo, se limpe mais ainda. E aquele que está sujo, então se suje mais ainda. Porque de verdade, irmãos, quando chegar aquela hora
você e Deus, não é mais ninguém. Ele está às portas. Agora, não, eu creio em Jesus, eu creio no Espírito Santo. Então creia na palavra. Creia na palavra. A palavra está dizendo, é Jesus que está dizendo. Os sinais estão aí, irmãos, diante de todos. Então eu fico me perguntando, meu Deus, o que precisa mais além da palavra para as pessoas acreditarem? Versículo 36 diz: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando, se dando em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Jesus, ele compara o que está acontecendo agora com o que aconteceu com Noé. Irmãos, Noé não era engenheiro, Noé não era carpinteiro, Noé foi um homem que Deus achou graça na vida dele. Escute o que eu vou dizer para você. Noé começou a pregar, ele pregou mais de 100 anos. Sabe o que as pessoas faziam? Quando Noé falava, olha, Deus falou que vai vir, as águas vão cobrir a terra, as pessoas riam dele, porque não chovia, só caía um orvalho, um sereno na terra. Mas Noé estava pregando uma mensagem e as pessoas não acreditaram. Aí você diz para mim assim, pastor, mas Noé pregou e ninguém se converteu. Mas posso falar uma coisa para você? Realmente, Noé pregou e ninguém acreditou, mas isso não impediu ele de continuar pregando, isso não impediu ele de continuar construindo uma arca. Noé pregou mais de 100 anos, mas quando a arca fechou, estava Noé e a sua família lá. Você sabe que Deus está mandando dizer para você: construa uma arca nos dias de hoje. Não uma arca de madeira, mas um altar de adoração seja levantado na tua casa. Levanta um altar de adoração na tua casa, querido. Pare de ser religioso, de bater cartão todo domingo aqui, e de segunda a sábado a tua casa não é diferente de nenhuma casa pagã ou de uma casa de religiosos aí fora. Noé construiu uma arca, irmãos, que a família dele foi salva. Eu não sei você, querido, eu não desisti de pregar o evangelho e de ser canal de Deus para salvar quantas pessoas mais, mas eu tomei uma posição na minha vida. Eu digo, não importa se eu estou pregando e as pessoas não estão ouvindo, eu vou continuar pregando, mas eu vou construir uma arca dentro da minha casa. Sabe o que significa construir uma arca? Obedecer a Deus, assumir um compromisso de que a vontade de Deus, ainda que pareça loucura para os outros, é loucura. Que negócio que é esse? Esse modo de vida que vocês vivem aí, seus filhos têm que curtir a vida, seus filhos têm que aproveitar a vida. Não, eles estão aproveitando, porque vida só existe em Jesus. Não, mas que negócio que é esse? Isso não é vida. Seu casamento tem que ser mais aberto, esse casamento seu é muito fechado. Não, eu estou construindo uma arca. É loucura. Irmãos, pensa comigo, nem chovia na terra, um homem está construindo uma arca. As pessoas olhavam para ele e falaram, esse homem é louco. As pessoas vão chamar você de louco. Só que o que você tem que desejar é ver você e toda a sua casa sendo salvos. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus fala que na época de Noé, as pessoas viviam como se aquilo não fosse acontecer. Casavam, se davam em casamento. Deixa eu falar para você, é pecado casar? Não, é claro que Deus quer que você constitua a família. Família é bênção de Deus. Mas sabe o que o Espírito Santo me revelou? O que Deus quer é que você viva uma vida assim. Cumpra com as suas responsabilidades na terra. Dê bom testemunho. Não, agora que o pastor pregou que Jesus está voltando, vamos parar de pagar a luz, pagar a água. Vou lá na Sebeste e vou dizer para ele, o seguinte, Jesus está voltando, não vou pagar mais água. O pessoal lá vai dizer para você, Jesus está voltando, então eu vou cortar sua água também. Não estou dizendo que você tem que parar de viver, mas a nossa vida tem que ser com uma perspectiva da eternidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Você anda tão preocupado com dinheiro? Claro, tem que trabalhar mesmo, irmão.
Sem dinheiro, quem não trabalha não coma. Mas posso falar para você, o mais importante não é o dinheiro. Dinheiro é a segunda coisa que eu quero dizer. Faz parte de todas as coisas da nossa vida. É a segunda coisa. A primeira é a eternidade. Você gasta seu tempo com tantas coisas. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho 2 filhos. O meu desejo é dar estrutura para os meus filhos. Mas sabe qual é a maior herança que eu posso deixar para o meu filho? Um relacionamento verdadeiro com Jesus. Porque tudo vai passar, irmão. Até o dinheiro que você conquista para o seu filho, se ele não tiver sabedoria, o que você demorou a vida inteira para conquistar para ele em poucos meses ele torra tudo. Jesus não está dizendo que você não tem que viver. Você acha que Noé deixou de ser esposo, deixou de ser pai, porque estava obedecendo a Deus, construindo uma arca? Não, ele continuou com a vida cotidiana, mas os olhos dele estavam onde? Na promessa de Deus. Eu não sei você, os meus olhos estão na promessa de Deus. Eu estou esperando Ele. Nós precisamos viver como se Jesus fosse voltar agora. Por que os apóstolos conseguiram evangelizar tantas pessoas sem tecnologia, sem os recursos que nós temos hoje? Porque quando Jesus disse para ele, eu vou voltar, eles falaram, Jesus vai voltar agora. Por isso que eles não tinham vergonha de pregar o evangelho. Eu não vou ler isso aqui, senão vai ficar muito extenso. Você sabia que a Bíblia fala que se você se envergonha das palavras dele e dele, naquele grande dia ele vai se envergonhar de você também. Você tem que parar de ser crente 007, irmão. Crente 007, espião, que ninguém sabe. Sabe, querido, você não precisa deixar de trabalhar para ficar pregando para as pessoas, não. Mas se você começar a levar a sério essas palavras, a sua vida vai ser uma pregação todos os dias no seu trabalho. A sua vida vai ser uma pregação dentro do seu ambiente familiar. Muitos riram de Noé, irmãos, mas o dilúvio veio. Olha, posso falar uma coisa para você? Eu já vi filmes, alguns que nem eram tão fiéis à palavra, infelizmente, mas eu já vi filmes fiéis à palavra, que quando o Noé fechou a arca, as pessoas foram batendo. Mas aí já era tarde demais. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Versículo 40. 2 homens estarão no campo, e um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Jesus diz assim para os seus discípulos: se um pai de família soubesse a que hora exata o ladrão viesse arrombar a casa dele, ele ficaria vigiando. É isso que Deus está falando para nós nessa noite. Vigia. Você precisa viver a sua vida vigilante. Irmãos, sabe que o lugar onde você está trabalhando foi Deus que colocou você lá? E sabe que Deus te colocou lá? Porque você é a luz de Deus para aqueles que estão em trevas. Querido, em nome de Jesus, nada na sua vida aconteceu por acaso. Tudo tem um propósito de Deus. Você tem, quantos aqui tem amigos que não são cristãos? Pessoas que não confessaram Jesus ainda? Levante a mão. Você ama essas pessoas? Ama mesmo? Porque se você ama de verdade eles, você vai orar por eles e vai dizer: Senhor, me dê sabedoria para que eu possa levar o evangelho para eles. Porque você sabe que sem Jesus, por mais bons que eles sejam para você, o destino deles é o inferno. É a Bíblia que diz: o mesmo Deus que fala que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, é o Deus que diz que naquele dia não haverão apenas aqueles que Ele vai dizer: vinde para o gozo do teu Pai. Ele também vai dizer para alguns: apartai-vos de mim, maldito, vós que pratiqueis a iniquidade.
Agora, você já reparou que as pessoas não têm vergonha de viver o estilo de vida delas? O estilo, eu sou dono do meu nariz, ninguém manda em mim, nem meu pai, nem minha mãe, nem marido, nem esposa, nem patrão. Eu vivo do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, eu aproveito a vida, eu sou vida louca, eu faço tudo do meu jeito. Você já reparou que as pessoas do mundo não têm vergonha de assumir o que elas querem para a vida delas? E nós cristãos muitas vezes temos vergonha de falar do amor de Deus. Na verdade, eu não sei se você ama esses amigos seus, não. Não, mas o senhor está me julgando. Não, isso aqui, irmão, vai indo, para onde for cair, Deus sabe. Porque se eu amo essas pessoas e eu creio no que a palavra diz, o meu alvo é levar essas pessoas a Jesus. Para terminar, querido, versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega de sua casa para lhes dar alimento no devido tempo? Feliz o servo que o seu senhor encontrar fazendo assim como quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. Então comece a bater em seus conservos e a comer e beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que ele não sabe, e ele o punirá severamente e lhe dará lugar aos hipócritas, onde haverá choro, choro, choro. Mas volte aqui no versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega de sua casa para lhe dar alimento no tempo devido? Sabe o que Jesus encerra falando para os discípulos? Ele encerra falando de um senhor que chega para um servo dele e fala assim: olha, eu vou deixar você responsável de alimentar essas pessoas que estão dentro da sua casa, dessa casa. Leia com atenção. Eu estou deixando você responsável de cuidar e alimentar desses que estão na casa. Deixa eu falar uma coisa para você. A sua maior responsabilidade depois da sua salvação é com as pessoas da sua casa. É de levar Cristo a essas pessoas. É de conduzir elas ao alimento da fé. É cuidar deles. E ele fala que o servo que for fiel a essa missão de cuidados da casa, o Senhor dele vai confiar muito mais nele. Mas o servo que for mau e dizer: o meu senhor está demorando, e começar a maltratar os da casa e a viver um estilo de vida pecaminoso, a Bíblia diz que quando o Senhor voltar, na hora que ele não sabe, no momento que ele não sabe, a Bíblia diz que o Senhor não vai ter misericórdia dele, vai pegar ele e vai lançar ele no lugar de choro e ranger de dentes. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei da minha responsabilidade como pastor dessa igreja, mas antes de eu ter responsabilidade com você, eu tenho responsabilidade com a minha salvação e com a minha família. Porque não adianta eu ganhar São José dos Campos todinho e perder a minha casa. E a mesma coisa é você. Não adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma e perder a sua família. Acorda, querido. Acorda, querido. Vamos parar de brincar com as coisas de Deus. Você está aqui e está vivendo uma vida de pecado. Mas vai dar tempo, a qualquer momento eu posso voltar para Jesus. Cuidado, pode ser que não vai dar tempo. Não, mas isso aí, eu creio que isso aí, pastor, eu acho que o inferno... Quem já viu alguém dizer assim? O inferno é aqui mesmo. Já viu alguém dizer isso? Irmão, se isso é verdade, então vamos rasgar as Bíblias tudinho, que a palavra de Deus é mentirosa. Se o que as pessoas pregam a respeito da Bíblia, distorcendo o que a Bíblia diz, então você rasga a sua Bíblia,
Porque a sua Bíblia está mentindo então. Então se ela está mentindo, então a gente não tem nem que crer em Jesus. Se ela está mentindo, então o Espírito Santo não é real. Se ela está mentindo, então tudo que está na Bíblia não é verdade. Agora, se eu for acreditar na Bíblia, eu vou ter que acreditar em tudo, não só naquilo que eu quero acreditar. Assume um compromisso com Deus, irmão. Seu compromisso não é primeiro com IAFAD, Quadrangular, Batista, Assembleia. Seu compromisso não é primeiro com o pastor, não. Seu compromisso é com Deus. Assuma um compromisso com Deus. Não venha dizer para mim que você faz a vontade de Deus e faz a sua. Não tem como. Não tem como ficar neutro. Não tem como ficar no muro. Ou você serve a Deus, ou você agrada a Deus, ou você faz a vontade de Deus, ou você não faz a vontade dele. Não tem como ficar no muro. Não tem como ficar no muro. Para Deus, ou é ou não é. É 100%. Decida levar uma vida a sério com Deus. Se o teu chamado é ser mãe dos teus filhos, você pode nunca subir nesse altar, mas se você for fiel no chamado que Deus te deu de cuidar dos seus filhos e conduzir eles a Jesus, naquele dia você não vai ter só salvação, não, vai ter galardão para a sua vida. Agora, querido, aquilo que Deus confiou na tua mão, seja fiel. Honre a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Irmão, nós precisamos fazer uma oração séria com Deus aqui hoje. Pare de dar desculpa. Pare de colocar a culpa em igreja, pastor. Pare de colocar a culpa no que as pessoas fizeram com você. Nada do que as pessoas fizeram com você pode anular o que Jesus fez por você. Vamos levar uma vida de santidade com Deus. Você sabe, você está no pecado, você está fazendo, você sabe o que desagrada a Deus. Você sabe se você está no lugar errado ou não. Se arrependa. Se converta, sai do caminho errado, vem para o caminho do santo, o caminho de Deus. Em nome de Jesus, irmão, você precisa abrir o seu coração para Deus nessa noite. Feche seus olhos, em nome de Jesus. É você que ora, não sou eu. Eu tenho que orar por mim primeiro. Antes de eu orar por você, eu tenho que orar por mim. Eu tenho que orar pela minha família. Você precisa rasgar o teu coração diante de Deus e dizer: Deus, eu vou parar de brincar com o Senhor. Eu vou parar de vir. Ah, não, mas eu não estou brincando com Deus não, pastor. Pastor, vamos falar a verdade? Eu não estou quente. Eu não estou fervendo por Jesus. Mas eu também não estou frio, eu estou morno. Deixa eu te falar uma coisa. Apocalipse diz: ou você é quente, ou você é frio. Porque se você está morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. Eu vomitar-te-ei da minha boca. O morno não é o frio que está esquentando. O morno é o quente que está esfriando.